Bom dia, novamente a gente se encontra de maneira online para o culto aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Você que nos assiste nessa manhã, que nos dá a honra da sua audiência, muito obrigado, bom dia, Deus abençoe sua vida, certamente Deus deseja falar ao teu coração. Nós estamos já em setembro, na Semana da Pátria, amanhã nós comemoramos a independência do Brasil, quando em 1822 aconteceu aquele movimento de libertação do Brasil de Portugal. E, queridos, é muito interessante a palavra das senhas diárias para o dia de amanhã. Eu não quero usar a palavra de hoje, de domingo, mas eu quero usar a palavra de amanhã, das senhas diárias do dia 7 de setembro, da palavra de Provérbios, capítulo 14, versículo 34, que diz assim: a justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Poderíamos dizer amém e pararmos por aqui. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Além da pandemia de Covid-19, estamos vivendo também já há muito tempo, mergulhados no pecado como nação. É só corrupção, é uma coisa absurda o que a gente vê, ouve, e os nossos ouvidos custam a acreditar que estão ouvindo coisas bárbaras como as que a gente tem vivido como nação. Eu não falo dos homicídios, dos feminicídios, casos isolados, o que já é uma catástrofe, sem dúvida, mas enquanto nação, é triste, é triste. Um país rico, abençoado por Deus, com tantos recursos naturais, minerais, estar vivendo mergulhado no atoleiro do pecado. Pecado como nação. Pecado que é escancarado pelas CPIs, pelas investigações. É triste. E não é de partido A ou B. Todos estão mergulhados nessa sujeira. Que triste. E aí a palavra bíblica ela é reveladora. O pecado é a desgraça para qualquer nação. É triste, mas essa é a realidade que nós vivemos. A realidade de que o pecado está desgraçando a nossa nação. E eu como um cidadão cristão, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu oro e luto para que nós tenhamos uma nação mais justa, onde haja igualdade, onde haja respeito, onde as pessoas são valorizadas pelo que elas são e não pelo que elas têm ou pela cor da sua pele. Eu oro e clamo a Deus para que nós tenhamos novos tempos no nosso país. Para que essa revelação dessa sujeira toda que nós vivemos possa servir como uma lição também para nós enquanto brasileiros, povo bonito de uma nação tão privilegiada. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós ouviremos uma primeira canção e depois, então, eu tenho um pequeno recado para compartilhar contigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos
No culto de hoje, nós terminamos a nossa série Ao Sair de Casa, Use Máscara, mas ao voltar, reticências, 3 pontinhos. Na semana que vem, nós começamos uma nova série, Conectados, sem conexão. Nessa série, nós queremos conversar um pouquinho sobre o avanço que as mídias alcançaram nesse tempo de pandemia, a conexão que foi criada entre pessoas e também o curioso caso de que também há pessoas de idade que em outros tempos certamente não estariam tão conectados quanto estão agora, estão vivendo essa era digital, essa era da informação, essa era da tecnologia, essa era do smartphone, por aí. E nós queremos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa conectividade toda que as pessoas estão vivendo. E será que ao mesmo tempo essa conectividade toda tem trazido conexão? Quero te convidar, a partir do domingo que vem, a gente continuar conversando sobre isso. Nós queremos ter nosso momento de oração na sequência e a pregação da Palavra de Deus. Estamos de volta, queremos agora ter o nosso momento da pregação da Palavra. Nós estamos encerrando hoje a série Ao Sair de Casa, Use Máscara, mas ao voltar, reticências, reflexões sobre a vida em família. Todas as mensagens desta série e das séries anteriores estão disponíveis lá no Facebook da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Pode entrar lá, Luterana Fundo Canoas, e você pode acompanhar todas essas mensagens desta série, das séries anteriores, elas estão lá disponíveis. Que Deus possa te abençoar através desta palavra e desta possibilidade da gente poder acompanhar pregações de tempos idos, né, que sempre de novo falam ao nosso coração. Queridos, a pandemia de Covid-19 trouxe algumas mudanças de hábitos entre nós. E uma dessas mudanças de hábito é a utilização de máscara. A máscara facial. Essa aqui, tão bonitinha, feita de cachorrinhos, foi costurada pelas voluntárias do Sersol. Muito obrigado pelo presente que foi essa máscara para mim. Ela é um equipamento importante, ela é um EPI, um equipamento de proteção individual, que tem como objetivo nos proteger da contaminação ou das partículas de saliva que podem transmitir o coronavírus. Mas, quando nós chegamos em casa, essa máscara, por ser de algodão, o que a gente faz com ela? A gente coloca para lavar. A gente lava, põe para secar e utiliza quando for sair de casa novamente. Mas, nós muitas vezes temos máscaras que nós não tiramos quando chegamos em casa. Existem algumas máscaras que a gente simplesmente mantém no rosto. Máscaras que não nos protegem, mas que destroem a nossa vida em família. E nós vimos então, na primeira mensagem desta série, a máscara da mentira, baseado na história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, Gênesis 27, você pode conferir lá. A máscara da mentira traz estragos gigantescos na vida em família. A segunda mensagem que nós vimos desta série é a máscara da dissimulação. Nós vimos a partir da história de Abraão e Sarai no Egito, Gênesis 12, nós vimos o estrago que isso faz na vida de uma família. E a terceira máscara que nós vimos no domingo passado é a máscara do hedonismo. E conversamos uma vez sobre a questão do prazer na vida em família, a partir de Adão e Eva, a história que nós temos em Gênesis 2. E hoje nós queremos conversar sobre uma última máscara, conscientes, plenamente conscientes de que teriam outras máscaras que a gente poderia conversar. Mas nós queremos encerrar aqui essa série e nós queremos hoje então conversar sobre a máscara da religiosidade a partir do texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 7, os versículos 1 a 13. Marcos
7, 1 a 13, vai estar projetado aí do lado, o Gabriel projeta sempre o texto bíblico aí ao lado. Marcos 7, 1 a 13 diz o seguinte: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas como essa. Queridos, esse é um texto muito rico em detalhes. E esses detalhes têm a ver com o fato de que, quando Marcos escreve o Evangelho, ele está escrevendo o Evangelho para o contexto não israelita, não judeu. Ele está escrevendo esse texto bíblico, ele está escrevendo o seu Evangelho para o contexto gentílico, ou seja, de pessoas que não conhecem a cultura, a tradição, a teologia, a espiritualidade israelita. E sendo assim, Marcos então insere no seu texto alguns detalhes importantes a respeito da tradição, do jeito de ser e de viver dos israelitas. E aqui acontece um embate entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo, porque os discípulos foram flagrados, foram vistos indo até a mesa se servir sem lavarem as mãos. Os israelitas tinham um zelo extremo em fazer toda a higienização, a purificação das mãos, de utensílios, enfim, utilizados nas refeições. E os líderes religiosos do tempo de Jesus questionam Jesus, dizendo: por que os teus discípulos comem desta forma e não obedecem à lei dos nossos antepassados, à lei dos nossos pais e mães na fé, que dizem que precisamos lavar as mãos, termos todo cuidado com a refeição. E aí Jesus, ele se apropria da tradição do Antigo Testamento, de um texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, onde Jesus vai direto ao ponto e diz assim: Isaías estava certo quando ele disse que vocês adoram apenas com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. Queridos, quando Jesus fala isso, ele está de alguma forma colocando o espelho na frente das autoridades religiosas do seu tempo, está revelando a religiosidade que estava encracada nas pessoas do seu tempo. Pessoas que observavam com muito zelo tradições humanas, porém esqueciam da essência que está por trás da palavra de Deus. Davam muito valor à forma e esqueciam da essência, esqueciam do principal, esqueciam do conteúdo. E para exemplificar isso, Jesus então, ele utiliza um exemplo extremo.
Alguns biblistas, alguns comentaristas bíblicos dizem que Jesus está usando o exemplo mais extremo, que deixaria qualquer israelita indignado, que é a lei do Corban. A lei do Corban, a palavra Corban vem do aramaico e quer dizer oferta simplesmente. A lei do Corban, ele simplesmente permitia com que um filho negasse ajuda material para o seu pai e para sua mãe, por dizer que o que ele tinha, o que ele poderia ter para ajudar os pais, foi dedicado a Deus, era Corban. Então, pelo fato de ele ter consagrado a Deus o valor, vamos dizer, o dinheiro que ele poderia ajudar o pai e a mãe, ele estava desobrigado a obedecer o quarto mandamento. Gente, isso aqui é um negócio interessante. Jesus utiliza esse exemplo extremo para dizer, olha, vocês dão mais valor para o Corban, que é um artifício humano usado para burlar, para driblar o mandamento. Vocês dão mais importância para isso do que para o mandamento, que é a palavra de Deus. Jesus vai direto ao ponto. Jesus toca na ferida da religiosidade dos seus ouvintes. Os religiosos, eles não cumpriam a vontade do Deus que diziam temer. Os religiosos do tempo de Jesus, eles viviam pro forma, quer dizer, eles viviam uma formalidade, mas eles estavam com o coração longe de Deus. Eles davam muito mais ênfase para os regulamentos humanos do que propriamente para a vontade de Deus. E queridos, nesse sentido, nós temos que trazer essa palavra para nós e perceber que também entre nós a religiosidade gera incoerências gigantescas. A religiosidade gera máscaras gigantescas, máscaras que encracam, que entranham na nossa vida e que destroem a nossa família. O exemplo mais gritante, talvez, que se tornou notícia a nível nacional e eu acho que até mesmo internacional, é a história da família da deputada federal Flor de Lis. Uma família que aparentemente vivia uma vida piedosa, uma vida religiosa, vamos dizer assim. Uma vida onde aparentemente Deus era um Deus presente, um Deus que conduzia os passos, um Deus que regulava a existência, o funcionamento, a vida daquela família. Mas a máscara caiu e revelou uma família cheia de incoerências, uma vida cheia de inconsistências, uma vida que se dizia cristã, mas que a máscara, quando caiu, revelou que talvez fosse muito mais religiosa do que cristã. Porque no meio desta família houve um assassinato e não foi como parecia. A situação é muito mais complexa. Queridos, a religiosidade pode apresentar uma fachada bonita. A máscara da religiosidade apresenta uma fachada bonita para a família. Mas a religiosidade muitas e muitas vezes esconde uma casa que está ruindo ou que está bastante deteriorada. A religiosidade oculta lares, oculta ambientes de violência. Muitas são as famílias que todos vêm bonitinho para o culto, como eu falei um tempo atrás aí numa das pregações dessa série, uma família propaganda de margarina, mas que esconde violência, linguagem de ódio, onde muitas vezes estão mergulhados e permeados na mentira, na solidão, abusos, sejam através de palavras ou através de abuso físico e hipocrisia de todo tipo. Queridos, a religiosidade é uma máscara nociva, porque ela nos faz mostrar para os outros uma imagem bonita, mas na verdade esconde um coração que está longe de Deus. Quer dizer, pastor, que a gente não pode mostrar para os outros uma imagem bonita da nossa família? É claro que sim. Só que a imagem bonita precisa corresponder à imagem bonita que se tem em casa. A imagem que a gente passa precisa ser a imagem de autenticidade.
Eu acho impressionante agora nesses tempos de pandemia, onde está tudo online, onde está todo mundo em tudo que é rede social, todo mundo mostrando imagens bonitas de si, da sua família. Mas é engraçado, né? Ninguém coloca os podres da sua família. Ninguém coloca as falhas da sua família. Nenhum marido conta os seus pecados nas redes sociais. E se o faz, gera escândalo. Queridos, por que nós, com tanta facilidade, no meio que se diz cristão, colocamos uma máscara? Cobrimos o nosso rosto com uma máscara de uma religiosidade que é pífia. Pífia por quê? Porque enquanto eu pauto a minha vida em princípios humanos, do não pode, não pode, não pode, não pode, ou tu deves assim, assim, daquele outro jeito, eu vou falir, eu vou quebrar. A máscara vai ficar no meu rosto. Queridos, por muitos e muitos anos eu também achei que esse livro, a Bíblia, era o livro do pode e não pode. Até que eu entendi que ele continua sendo o livro do pode e não pode, mas que a diferença está em ver que esse Deus, que me pede sim várias coisas e que me proíbe outras, tem amor por mim. Tem amor por mim. E Ele tem amor por mim a ponto de dizer: não matarás, porque se tu matar, tu vai arruinar a tua vida. E porque eu te amo, porque tu é importante para mim, eu quero que tu preserve a tua vida e a vida dos outros. Tu está entendendo? Quando Jesus diz para os seus questionadores por que os discípulos não estão comendo do jeito como deveria ser, Ele está dizendo: olha, vocês fazem isso não por causa de Deus, vocês fazem isso por causa da tradição dos ancestrais de vocês. Porque se vocês conhecessem o Deus de verdade, vocês iam descobrir que o Deus de verdade não está preocupado se a mão está limpa. Quem está preocupado se a mão está limpa é o médico. Por quê? Porque doenças podem entrar no nosso corpo por meio das mãos sujas. Mas Deus não está preocupado. Deus está querendo saber se tu está comendo com alegria e gratidão no teu coração, meu querido. Claro que isso não está na Bíblia, isso é uma interpretação que eu estou dando. Mas Jesus não está preocupado com os discípulos não terem lavado as mãos, porque isso é uma tradição. É boa, importante. Agora em tempos de coronavírus, então por favor, gente, lavem as mãos, lavem as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia, quantas vezes for necessário, lave as mãos. Mas não ache que lavar as mãos vai fazer a gente ser mais ou menos cristão. Queridos, Jesus, quando afronta, quando Ele coloca o espelho diante dos seus interlocutores, Ele simplesmente está questionando a religiosidade. Religiosidade não edifica. Religiosidade tem incoerências. Religiosidade não produz vida. Religiosidade não produz alegria. Religiosidade pode ser um fardo. Nós conhecemos pessoas que, por viverem uma religiosidade, não conseguem nem sorrir, não andam bonitas, não andam cuidadas. Pessoas do contexto luterano, sim, também, que dizem determinadas coisas não podem, mas quando viram as costas, fazem. Queridos, a religiosidade nos leva a sermos incoerentes, mas a vida com Deus, Jesus utiliza o texto de Isaías 29, 13. Jesus utiliza esse texto para dizer: olha, não são as leis humanas, não são as tradições dos nossos pais que nos trazem vida, mas sim um coração dedicado, consagrado, entregue a Deus. Interessante ver que o Antigo Testamento utiliza uma palavra para coração que é a palavra lepra. E essa palavra, ela não quer apenas representar um órgão ou significar um órgão, ela é também o centro, a essência do ser humano, a consciência do ser humano, a capacidade racional, intelectual, a capacidade de discernir, e é o lugar onde Deus fala também. É tudo isso que tem por trás da palavra lepra, que é traduzida por coração. Jesus não está preocupado com as mãos sujas. Jesus está preocupado com o coração sujo.
E não adianta a gente mostrar para os outros que o coração está limpo, porque Jesus sabe que ele está sujo. E é dentro de casa que isso vai ficar latente. Tu já parou para te perguntar por que muitas famílias de pessoas que aparentemente são religiosas não conseguem trazer seus filhos para a igreja? E eu falo isso com temor e tremor, porque eu tenho 2 crianças pequenas em casa. E o meu desejo, a minha oração é que um dia eles sejam verdadeiros cristãos, que eles amem Jesus mais do que eu amo Jesus. Que eles amem Jesus, andem nos caminhos de Jesus e queiram viver com esse Jesus. Mas eu entendi que não é a religiosidade que vai fazer isso. É a autenticidade. Porque se os nossos filhos não veem no pai e na mãe, o pai e a mãe que eles veem lá fora, eles vão dizer, eu não quero isso para mim, porque é hipocrisia. É óbvio que eles farão escolhas, é óbvio que os filhos da gente fazem escolhas, é óbvio que os nossos descendentes fazem escolhas, é óbvio que eles farão escolhas. Mas existe uma chance maior de eles quererem andar com Jesus se eles verem autenticidade. Queridos, o que significa ter um lepo, um coração consagrado a Jesus? Significa reconhecer que Deus tem sim vontades para a minha vida. Mas significa também reconhecer que muitas vezes eu frustro Deus, na maioria das vezes. Significa reconhecer que eu sou pecador. Significa reconhecer que eu sou um miserável. Significa reconhecer que muitas vezes eu tenho a intenção de ser um bom marido, mas eu frustro a minha esposa. Significa reconhecer que muitas vezes eu quero ser uma boa esposa, mas em alguns momentos, inevitavelmente, eu frustro meu marido. Significa reconhecer a minha humanidade, querido. A vida religiosa joga a humanidade para escanteio, para fora do dia a dia. A vida com Deus revela a nossa humanidade, revela a nossa pequenez, revela a nossa fragilidade. E não estou falando de fragilidade na saúde, eu estou falando da fragilidade de nós enquanto pessoa. Por mais que eu me esforce, em alguns momentos eu estou muito longe de Deus e eu preciso dele para não perder o rumo. A religiosidade, ela cria uma capa de proteção, uma capa que não admite a fraqueza humana meio que aparecer. Não, porque tem que ser assim, e se confunde muitas vezes vida com Deus com ética. A vida com Deus tem ética, é verdade. Honestidade, transparência, verdade, sinceridade, tudo isso faz parte da vida com Deus. Mas tudo isso brota, não porque me foi ensinado ou porque foi dito que tem que ser assim. Tudo isso brota porque eu tenho um Deus que me ama, que morreu na cruz por mim, que me dá valor, que se importa comigo e que é franco, sincero e honesto comigo. E assim Ele diz também que eu devo ser com os outros. Queridos, nós muitas vezes entendemos a religiosidade como vir à igreja. Faz parte da vida com Deus vir à igreja. Mas a pandemia revela que não dá para vir à igreja. E aí a vida com Deus morre? Não. Não quando ela está alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré. Não quando ela está presa, firmada em Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, a fé cristã não é uma religiosidade. O que Jesus está dizendo aqui é que o mais importante não é o lavar as mãos. O mais importante é ser grato e ter um coração consagrado a Jesus. Queridos, a fé cristã é algo muito mais profundo, é muito mais consistente e é algo muito mais universal do que apenas religiosidade. E quando eu falo universal, não estou falando de uma determinada denominação, eu estou falando de algo que encampa todas as áreas da nossa vida, seja social, seja cultural, seja intelectual, seja lá o que for, encampa tudo. O casamento, a educação de filhos, cuidado com os pais,
e assim por diante. Onde eu estiver, em casa ou fora de casa, eu serei o bom perfume de Cristo. Não porque eu obedeço meia dúzia de regras, mas porque Cristo habita em mim. E quando Cristo habita em mim, o cheiro de Jesus é exalado. Estava ouvindo esses tempos atrás um pregador que eu gosto muito, Ed Renekiewicz, e ele disse que ele é um pecador agraciado em recuperação sistêmica. Ou seja, alguém que entendeu que a vida com Deus não é seguir meia dúzia de regras. A vida com Deus é muito mais. E dentro de casa está o desafio da gente viver a vida com Deus, buscando ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Cientes, absolutamente cientes, de que a gente vai fracassar e que a gente precisa de Deus. Nossos filhos precisam aprender dentro de casa o amor de Jesus e o amor por Jesus, através de mim. Quando nós nos tratamos bem, com respeito, com jeito, com dedicação. Queridos, nós queremos encerrar o nosso momento de reflexão nesta manhã, dizendo que a vida com Deus tem sim regras. A vida com Deus tem sim uma certa obediência. Eu falo isso de vez em quando. Não existe vida com Deus sem obediência. Mas não é uma obediência por obediência. E não é uma obediência porque eu acho que eu vou ganhar pontos com Deus. Não. É uma obediência que está pautada no amor de Jesus por mim. E no reconhecimento da minha fragilidade enquanto um ser humano. No reconhecimento de que eu continuo carregando em mim o DNA do pecado, mesmo que eu tenha me dobrado na presença de Jesus. Coração ancorado no Santo Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, leva-me à consciência de que eu sou pecador e eu necessito do perdão, da direção e do socorro de Deus. Queridos, a consequência de tudo isso é que Jesus me fará o bom perfume. O religioso não cheira bem. O religioso não cheira bem. Eu não estou falando aqui de cheiro humano, físico, de banho tomado ou não. Não cheira bem. Condena quem toma a sua cervejinha, mas toma escondido. Condena quem faz isso ou aquilo, mas virando as costas faz também. E aí, a religiosidade é desmascarada. Queridos, não sejamos religiosos, não carreguemos a religiosidade da máscara, a máscara da religiosidade, melhor dizendo, para dentro da nossa casa. Sejamos de Jesus apenas. Sejamos de Jesus apenas. O amor de Jesus vai nos constranger a viver uma vida de autenticidade dentro de casa e fora de casa. E quando nossos filhos verem isso, eles desejarão também andar nos caminhos de Jesus. Podem escolher diferente? Podem escolher diferente. Podem fazer escolhas que não foram as que eles aprenderam com a gente? Pode. Cada ser humano é livre perante Deus. Mas Deus deseja que nós vivamos em autenticidade. Que os nossos filhos não vejam incoerência entre o pai que está dentro de casa e o pai que está fora de casa. Mas vejam coerência, integridade. A máscara da religiosidade, daquela família bonita que vem na igreja, mas que não vive a partir dos ensinamentos de Jesus, é destrutivo. Como está a tua família? Eu espero que a máscara da religiosidade seja tirada, se essa for a realidade da tua família. Livra-nos, Senhor, de sermos destruídos e destruidores por meio da religiosidade. Concede-nos verdadeira fé, fé que se submete a Ti e submete a nossa humanidade a Ti. Amém. É fruto de tua graça.
Nós ouvimos aí mais uma canção com a Elisiane. Agora nós queremos ter o nosso momento de oração final e bênção. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tua palavra nos desafia, ela é direta, ela é certeira, ela vem direto ao ponto. Jesus não tratou com meias palavras, Senhor, os fariseus que questionavam a falta de aparente religiosidade dos discípulos, e Jesus mostrou para eles a essência. Senhor, não nos deixa perder a essência, não nos deixa perder o mais importante, não nos deixa perder, Senhor, aquilo que pode ser decisivo na nossa vida, que é viver contigo. Senhor, livra-nos da religiosidade, livra-nos da hipocrisia, livra-nos, Senhor, de sermos pessoas que têm duas vidas, uma fora de casa e outra dentro de casa. Que possamos amar o próximo, não apenas na vizinhança, mas dentro de casa. Que possamos ser gentis, não apenas na vizinhança, mas dentro de casa. Que possamos ser fiéis um ao outro, não só na vizinhança, mas dentro de casa. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Que possamos perceber a nossa humanidade, possamos perceber a nossa fragilidade, possamos perceber o quanto nós precisamos de Ti. Assim nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desta forma nós encerramos o nosso culto. Deus abençoe tua vida, Deus guarde a tua vida. Lembra, os índices aqui de Santa Catarina do coronavírus estão baixando, louvado seja Deus por isso. Os nossos dados são animadores, mas continua te cuidando. Usa máscara, distanciamento, álcool gel, lava bem as mãos, se possível fica em casa. E vamos continuar orando pela situação da pandemia, para que logo, logo também possamos nós estar anunciando o retorno dos nossos cultos presenciais e o retorno da nossa vida ao nível mais normal possível. Deus abençoe e guarde a cada um de nós. Um forte abraço e até semana que vem com a nossa nova série de pregações. Tchau, tchau.